Mais um pouquinho comigo, professor Léo, falando hoje sobre propriedade vocabular, muito importante aí, método simplificado para você aprender redação. Vamos aí à nossa aula, propriedade vocabular, vamos ao conceito primeiramente. Então, o que que seria? É o emprego mais apropriado de uma palavra, legal, dentro do texto. Ou seja, a palavra com mais expressividade, vai trazer mais vida ao texto. A falta de propriedade vocabular se dá por várias formas. Vejamos algumas, tá? Repetição, quando você repete palavras no texto, demonstra que você não tem ali propriedade vocabular, ou seja, você não tem os sinônimos, você não sabe empregar os pronomes. A propriedade vocabular vai ter muito a ver também, gente, com a coesão textual, legal? É muito importante isso aí. Então, quando eu repito palavras, eu posso perder pontos no quesito propriedade vocabular. Sentido figurado, nós temos o curso de interpretação e a gente fala. Nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. Denotativo é o dicionário, o sentido real, literal, que é o ideal para a redação. O sentido figurado é o sentido conotativo, metafórico, legal? Não é ideal para empregar nas redações. Porque quando você emprega o sentido figurado, você faz o leitor parar e pensar. Quando eu falo assim, estou em xeque, aí você fala, estou em xeque, o que ele quis dizer com isso? Você tem que parar, tentar entender o que é estar em xeque, legal? Ele empregou o sentido figurado, isso faz o leitor parar. Todo texto que faz o leitor parar, né, para pensar, tentar entender, vai entrar aí na incoerência textual, ok? Toma muito cuidado com isso. Posso usar o sentido figurado? Pode, mas aí você coloca entre aspas, né, de forma bem nítida, mostrando aí que você quer fazer aquilo, ok? Próxima. Palavras vagas, né? São palavras vazias. Por exemplo, a palavra algo, né? Algo precisa ser feito, mas o algo o quê? Poderia me especificar o que que seria esse algo? Concorda comigo? Legal? Então, grave aí. Palavras difíceis. Não são palavras difíceis que vão deixar o seu texto melhor. Ah, eu vou ganhar mais nota, eu vou tirar uma melhor nota se eu colocar palavras mais complexas. Não. Um texto tem que ser claro, objetivo, né? E a pessoa tem que ler entendendo aquilo que você queria passar. Se você coloca palavras difíceis, mostrando que você sabe algumas palavras, o seu leitor às vezes vai ficar confuso e não vai conseguir entender. Imagine só, ele lê uma redação e lá na redação, né, houver 5 palavras difíceis, ele tem que parar e ir ao dicionário para tentar entender seu texto? Não é por aí, legal? Não é que você não possa empregar uma palavra ou outra ali, mas o ideal é ser mais simples possível. Lembre, o menos é mais, legal? Então, ótimo. Clichês, né? São aquelas expressões com agora ou nunca, né? Fechar com chave de ouro, colocar os pingos nos is. Muito cuidado com essas expressões, elas não são essenciais no seu texto, não são relevantes, elas vão atrapalhar a clareza do texto. Nada de clichês, chamado aí, né, esse clichê é chamado de lugar comum, ok, gente? E temos também erros gramaticais. Erros gramaticais também entram na propriedade vocabular. Não saber empregar os porquês, né? Por exemplo, na palavra privilégio, você colocar privilégio, ou falta de acento, isso tudo é relevante também dentro da propriedade. Legal? O vocabular. Ou seja, é empregar a palavra correta, a melhor palavra dentro do texto e tentar ser o mais claro possível. Vamos lá. O governo, por meio de sua Carta Magna, já tornou perfunctórios os processos de privatização, como se o exício do fulgor estatal na economia não obstasse ao desenvolvimento. Aí você fica assim, Léo, entendi nada, nem eu. Nem os professores às vezes vão entender 100% um texto. Olha só, ele colocou um termo técnico, carta magna, é quem está na área do direito já sabe. Colocou perfunctórios, olha só, ele fala, eu vou detonar, agora eu vou arrebentar, vou tirar a melhor nota. Não, você vai detonar com sua nota, você não vai melhorar o seu texto. Legal? Exício do fulgor. O que é isso, gente? Olha essa expressão, obstasse. Perceba que a pessoa lê, fala, não entendi nada, tenta, né,
ela vai voltar ao texto, vai lê-lo novamente, então, bobeira. Então, nada de empregar palavras complexas, difíceis, seja simples, seja direto. Olha agora o mesmo texto reescrito de outra forma. O governo, por meio de sua Constituição, já tornou comuns os processos de privatização, como se a queda da influência estatal na economia não impedisse ao desenvolvimento. Legal? Ficou bem claro, só para você entender como que, nossa, Léo, realmente. Então, grave, não são palavras difíceis que vão fazer você ter uma melhor nota. É a clareza do seu texto. Legal? O simples é mais na redação. Grave, simples é mais. Seja simples, para de. Mas não é, quando eu falar simples, não é que você vai usar gírias, né, jargões. Ah, vou colocar aqui muitas gírias. Não é isso. Legal? Nós foi. Não, nada a ver. Eu falo simples é uma palavra dentro do contexto adequado. Propriedade é isso, é analisar o contexto, analisar o momento e ver qual é a melhor palavra. Por exemplo, se eu falar eu dou aula de português, não seria a palavra apropriada para um professor falar no sentido de ensinar. Ou seja, eu não dou aula, eu não entrego a aula. Eu leciono português, eu ministro aula de português. Olha só, eu ensino português. Nossa, Léo, realmente. Então, no lugar do verbo dar, que não é o verbo apropriado para esse momento, eu poderia empregar ensinar, ministrar, lecionar. Perceba que o meu texto ficará bem mais claro e terá mais vida. Isso é propriedade vocabular. Ficou bem claro? Se eu falasse na empresa tem 20 pessoas. Não, a empresa não tem 20 pessoas. Na empresa existem 20 pessoas, há 20 pessoas. Você não pode empregar o verbo ter no lugar do verbo existir. Nossa, Léo, não sabia. É por isso que você está aqui fazendo o nosso curso Método Simplificado. Porque o método simplificado, a gente não perde tempo, vamos direto ao conceito e já trazemos teoria aqui de forma simplificada e bastantes exercícios. Agora, vamos à nossa prática. Vamos agora aprender na prática, propriedade vocabular na prática. Então, olha aí, vamos substituir a palavra em negrito por uma palavra mais expressiva, ok? Então, o presidente estava de camisa listrada no evento. O que a gente poderia colocar? O presidente usava, vamos melhorar? Trajava. O presidente vestia. Perceba aí que eu consigo trazer mais expressividade, mais clareza, mais elegância ao meu texto. Professor Léo, mas não posso usar estava? Pode, mas o ideal é você trazer a melhor palavra para aquele contexto, para aquele momento. Isso chama propriedade, saber empregar o vocábulo, a palavra corretamente ali. E de acordo com a palavra, você vai adaptando o texto, legal? Trajava a camisa, usava camisa, vestia camisa, ok, gente? Certinho? E lembrando, você pode tentar fazer, depois você pode dar o play no vídeo, ok? O Brasil está em uma fase boa este ano. Vamos trocar o está. O Brasil o quê? Olha aí. O Brasil vive uma fase boa. O Brasil goza de uma fase, né? Goza, usufruir, passa por uma fase boa, vivencia uma fase boa. Professor, eu poderia colocar enfrenta uma fase boa? Não, né? Enfrentar é algo negativo, ou seja, você enfrenta um inimigo. Quando eu falo negativo, no sentido de que eu só vou enfrentar uma coisa ruim, né? Algo ruim, eu não posso enfrentar ali uma fase boa. Eu não quero a fase boa na minha vida. O que é isso, né? Está com um problema psicológico. Tudo bem, gente? Léo, que legal! Agora eu já sei como melhorar o meu texto. Sempre usar uma melhor palavra. E lembre-se de que não são palavras difíceis, tá? São palavras claras, mas palavras claras e que dão mais palavras claras, tá? Que apresentam ali vida, essência, né? Mais sentido. Por exemplo, número 3, não tem ninguém na empresa. Temos a mania de empregar o verbo ter no lugar de existir. Isso não é correto dentro da redação, dentro dos textos, e nem na nossa linguagem, tá? Mas, claro, na linguagem do dia a dia, sem problema, porque ela não tem muito compromisso com a escrita. Mas na escrita tem que ser o mais correto possível.
Então, ó, não havia ninguém na empresa, não se encontrava ninguém na empresa, não existia. Léo realmente melhora muito, né? O período fica muito mais rico. O médico foi ver o doente que estava mal. Vamos agora substituir os dois. O médico foi ver, médico vai ver alguém, médico vai visitar alguém? Não. Qual que seria uma palavra legal? O médico vai examinar, analisar o doente. Eu nem colocaria tanto o analisar, o melhor ali examinar, certo? O médico examina alguém. Claro, gente, aqui eu estou colocando algumas palavras, mas entretanto, né, há várias aí, ok? Só coloquei algumas. E o doente, né, que estava mal, passava mal. Um doente passa mal, ele se encontra mal. Tudo bem? Legal? Vamos aí para mais, né, exercícios, propriedade de vocabulário na prática. E olha aí, o governo fez várias coisas para acabar com a corrupção. A palavra coisa não é bem-vinda na redação. Por quê? Imagine o seu marido chegando perto de você, amor, você é uma coisa para mim. Você é uma coisa linda. E ainda você tem a coragem de lhe agradecer. Obrigada, meu bem. Não faz isso. Legal, gente? Coisa é coisa. O nome já fala, coisa é coisa. É claro, tem os sentidos legais, corretos dela, mas quando a gente coloca coisa, é coisa aí. Então, vamos ver o que seria melhor aí, ó. O governo fez várias ações, o governo fez várias investigações, pode ser prisões, aqui são só exemplos para você entender. Então, não empregar a palavra coisa, tá? Nesse sentido de fazer algo, certo? A mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa. Isso é padrão, tá? Nosso. Mas na escrita tem que ser diferente. Você fala assim, ó, trouxe muitas coisas dos Estados Unidos. Trouxe muitos presentes, muitas lembranças. Oh, realmente, percebeu? Sempre vai haver a melhor palavra no texto. Só que nós não somos programados para isso. Nós não fomos treinados para fazer isso no dia a dia. As escolas não fazem isso. Seria legal um processo assim. Legal? Claro, tem as exceções, ok? De repente, há muita gente falando acerca dele. Você fala, nossa, Léo, não tem erro nenhum ali não. O que é isso? É o que mais tem aí, tá? Olha só, erros gramaticais levam aí, né, a falta de propriedade vocabular, erros de gramática. Por isso que eu falo, muito cuidado. Para escrever bem, você precisa da gramática. Então, vamos lá. De repente não é junto, meu povo. De repente é separado. De repente, ok? Ótimo. E o A ali não é o A normal, é o A com H. Há muitas pessoas. Troca a palavra gente por pessoas. A gente vai, nós vamos. Então, no dia a dia, tente falar nós no lugar da expressão gente. E tem gente que coloca a gente junto, aí já é outro ser, né? O agente funerário, o agente policial, toma muito cuidado aí. E temos o acerca, nesse acerca tem o acerca separado, tem o acerca junto, mas aí dentro do contexto da situação é o acerca junto, que quer dizer sobre. Nossa, Léo, então erros gramaticais também vão me levar a perder ponto? Levam sim. Tanto no Enem, o Enem tem um critério lá que vale 200 pontos, tá? Que é o critério da gramática. Então, para de bobeira. Ah, eu não vou estudar gramática, o Enem não cobra. Cobra gramática na redação. E não existe redigir excelentes redações sem dominar a gramática. A vírgula, a acentuação, a concordância, a regência, a crase. Concorda comigo? A grafia das palavras. E para qualquer um, vestibular, o governo conseguiu dar a volta por cima, né? Aí, ó, conseguiu dar, né, a volta por cima, na verdade seria a expressão toda, isso aí é normalmente um clichê. Legal, dar a volta por cima, eu poderia colocar vencer, conseguiu solucionar algum problema. Ah, então não posso falar agora ou nunca, colocar os pingos nos is, né? Está em um labirinto sem saída, não. O ideal, não. Legal? Na redação, não. Redação é dissertativa, redação apresenta linguagem clara, linguagem com o português correto, linguagem padrão, e por isso que a gente fala. Linguagem coloquial, não. O que é linguagem coloquial? Essa gente, coisa, né? Falar que eu dou aula, isso faz parte da linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia. Mais uma, eles chegaram a um denominador comum. Outro clichêzinho aí usado no dia a dia. Eles chegaram a um consenso, chegaram a um acordo, chegaram a uma solução.
Até que solução eu acho que dentro do caso aí não ficaria tão legal, mas eu coloquei só para você tentar. A ideia aqui é tentar sempre substituir, sempre melhorar, sempre deixar o texto mais vivo possível. Isso aí, o texto tem que ter vida. Vamos aí para mais, gente, porque aqui o nosso curso é na prática mesmo, propriedade vocabular na prática. O governo vai investir mais dinheiro nas indústrias. Olha só. Olha onde está o erro. Vai investir. Evite locuções verbais, gente. O que é uma locução verbal? Dois verbos fazendo papel em regra de um. Então, se eu puder pegar dois verbos, quando você puder fazer isso, dois verbos e trocar por um, faça-o. Legal? Então, o governo investirá. Olha como fica bem mais claro. Ela vai investir, tudo bem? Então, muito cuidado aí. Se você puder evitar locuções verbais, faça-o. Legal? Nos dias atuais, fala-se muito sobre o coronavírus. Nos dias atuais é também uma expressão aí costumeira. Então saia dessas expressões comuns do dia a dia, atualmente, nos dias de hoje. Então sempre preze por uma única palavra também. Note que nos dias atuais você consegue trocar por atualmente. Fala-se muito sobre o coronavírus. Tudo bem? Então, sempre que você puder pegar duas palavras e transformar em uma, isso é legal. Por exemplo, comprei carne de boi. Comprei carne bovina de boi. No caso aí, tá? É uma locução adjetiva, eu posso trocar por bovina, por um único adjetivo, e o texto fica mais sucinto, né? Mais conciso e claro também. Não é que esteja errado você fazer carne de boi, mas se você puder trabalhar essa questão de substituição, vai ficar muito legal, tá? O governo conseguiu dar a volta por cima, outra expressão, né? Dar a volta por cima, acho que eu já coloquei, vencer, solucionar, conseguiu solucionar o problema, vencer, romper. E a outra aqui, gente, frase 12, o governo quebrou a palavra. Aí você pensa, o governo quebrou, como que ele pegou uma palavra e quebrou a palavra ao meio? Não tem jeito. Esse caso aí é um sentido figurado, que quer dizer o quê? Descumpriu, mentiu. Ah, realmente, o governo mentiu, descumpriu a palavra, certo? Ou seja, não empregue sentidos, tá? Figurados no texto, sempre em linguagem denotativa. Deu para entender o que é propriedade vocabular? Olha o quanto você está aprendendo em nosso curso. Agora é praticar, pegar a redação, redigir, pedir um professor para corrigir e ali instruir você no que você tem que melhorar. No nosso curso, né, você consegue fazer isso aí, aprender. A gente tem a correção de redação também, legal, para ajudar você. E aí o bom é que você já está fazendo o nosso curso online, você pode comprar o nosso pacote de correção e aí você vai ter um professor qualificado para corrigir o seu texto. E falar, ó, propriedade vocabular está boa, ó, a sua coesão está boa, ou não está boa, a gente vai mostrar o ponto fraco e o ponto forte. Fico por aqui com mais uma videoaula e até a próxima.